Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma live hoje com a professora Adriana Nunes, falando acerca da química dos óleos essenciais, né, o que tem por trás dessa química. Então, se você está aí, faz um favor para mim, chama lá, manda esse link aqui do Instagram, convida o teu amigo, convida aquela pessoa que tu sabe que gosta de óleo essencial, chama ela para fazer parte desse momento com a gente. Coloca nos grupos da faculdade, dos amigos, da família. É quem você sabe que usa óleo essencial e realmente tem interesse por aprender mais e mais dessa maravilha que são os óleos essenciais, tá bom? Só esperar a professora Adriana entrar. Só dar um oi aqui. Pronto, entrou aqui. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom? Estou arrumando aqui, ver se fica bem enquadrada. Ah, tá Tudo ótimo. bom. Tudo bom. E aí? Tá tudo bem. A senhora tá tudo bem aí? Também. Aqui é no sul, né? Aí é bem em cima, né? Esse Brasil é muito É. grande, muito grande. Tomara que Professora, sabe no meio desse Brasil grande, que muitas pessoas estejam nos assistindo, né? tudo bom. Isso Vai aí, chegar muita gente aí. isso aí, isso aí. Professora, tá aquele friozinho aí? Eu lembro que da última vez que nos encontramos, só tava com fogueira aí e tal. É, agora, janeiro aqui no sul é quente. É É, né? quente. É, mas tá bom aqui, sim. E aí? Professora, eu quero Sim, agradecer a presença da senhora, tá bom? Senhora, pelo respeito de ser professora, não tem nada a ver com idade, tá bom? sim. Obrigada. Então, assim, quero agradecer a presença de todos que estão entrando. Gente, eu queria Uhum. pedir para vocês, por favor, se for possível, vocês tirarem um print da tela do celular de vocês ou do notebook de vocês, e aí repostar esse print, marcando Aromas da Terra e o Instagram da professora Adriana, doutora Adriana Nunes, né, professor? Instagram? Você acertei? Não. DR. Não? Ponto dr.adriana.aromatologia. Pronto. Tá bom. Isso aí. Gente, então, quero agradecer, né, mais uma vez a presença de vocês todos. Essa live é uma live que ela não tem aquele cara, eu não quis conduzi-la dentro de uma temática bem científica, pesada, não. A gente vai fazer algo descontraído para a gente entender o que é que tem por trás desses óleos essenciais, essa química tão maravilhosa, que é por causa dessa química que as coisas acontecem no nosso corpo e tudo faz sentido Isso. dentro da aromaterapia, né, professor? Diga-se de passagem. Isso aí. É verdade. Pode se apresentar um pouco aí para essa galera que não conhece a senhora, que eu acho pouco provável quem está aqui não conhecer a É. senhora. Hum. Oi, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Não sei como é que tá aí. Aqui tá chegando a noite. Então, meu nome é Adriana Nunes Wolfenbittel. Eu fiz toda uma formação bem acadêmica de química, trabalhei muitos anos com toxicologia e foi através da toxicologia que eu cheguei nos óleos essenciais. Imagina, através dos venenos que eu cheguei nos óleos essenciais, né? Fazendo análise de bancada, vendo se tinha resíduos de agrotóxicos em plantas medicinais, aromáticas e os óleos essenciais, assim que eu cheguei neles. E depois eu fiz um curso de formação na PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que teve uma especialização de 2 anos em óleos essenciais. E quando eu cheguei, e quando eu entrei na universidade nesta área, depois da faculdade de Química, que eu percebi que dentro da universidade os óleos essenciais são pesquisados com uma cientificidade, uma profundidade. E quando eu saía dos portões da universidade, naquela época,
óleos essenciais era um tema assim muito com muito preconceito. Então, quando eu finalizei o curso de especialização, eu resolvi então escrever, dar aulas. As aulas nasceram umas apostilas e da apostila então nasceu o livro, não é? Que é esse livro aqui, certo? Excelente livro. Ele tem, obrigada, ele teve o objetivo de usar uma linguagem que desse para o não acadêmico entender e utilizar os olhos. Então, eu tentei fazer esse link, não é? Bom, e depois aí eu realmente falei assim, não, eu acho que a gente precisa eu sentia que eu precisava estudar mais. Aí eu fiz o doutorado, pós-doc em óleos essenciais na terapêutica, porque eu tive a oportunidade de fazer na análise química, que seria até mais fácil, porque a minha formação é química, não é? Mas aí eu disse, não, eu quero trabalhar na terapêutica. E aí consegui, fiz uma parceria com a Universidade Complutense de Madrid, a Faculdade de Medicina, e fiz as análises lá, não é? Eu tive umas 4 vezes, assim, por muito tempo em Madrid. Bom, e hoje eu estou trabalhando, dando aula, porque a gente é chamado para realmente difundir esse conhecimento, não é? E estou muito feliz com a aromaterapia, porque eu vejo muitos avanços no Brasil nessa área. Professora, em cima do que a senhora colocou em relação ao livro, para quem já teve a oportunidade de ler o livro ou folhear o livro, a sensação que dá desse seu livro é que realmente é uma leitura acessível. Porque quando a gente fala de química de óleo, a gente lembra da química do 2º grau, lembra daquele negócio de cadeia, né? Lembra de orgânica, fisicoquímica. Aí vem aquele negócio que dá logo um nó na cabeça da pessoa, né? Porque ela pensa assim, não, vou comprar um óleo essencial, vou botar, vou cheirar, tá, difusor, aquela coisa. E aí, tudo bem. Mas quando ela vai parar para ver o que é que tem dentro de cada gota, e aí é onde eu pergunto à senhora agora, fala para a gente de uma forma assim, bem... da forma que a senhora coloca no livro, bem simples, bem didática e direta, o que é que tem por trás de cada gotinha daquela, para as pessoas que estão aí nos assistindo entender um pouco mais? Certo. Antes eu vou falar do que tu falaste agora, né? Do 2º grau. Agora é ensino médio. Esse não me entreguei. Sim, né? Mas então... o que a gente vai conversar agora foi o que me levou a estudar, porque eu olhava assim e eu não sabia, e eu queria saber o que tem dentro de cada gotinha. E quando eu procurava, falavam assim, a energia vital da planta, a alma da planta, mas eu queria saber o que era isto. E por isso que eu comecei a estudar. Então, aí eu descobri, né, com professores, com livros e pesquisando, que dentro de cada gotinha de óleo essencial tem milhões, quinquilhões de moléculas, não é? Mais ou menos, dependendo, claro, da planta, do óleo, nós chegamos a pensar que tem, para uma gota de óleo essencial, é como se fosse 25 saquinhos de chá, né? Aquele saquinho de chá de 25 gramas. Então, vocês imaginem, quando a gente pinga uma gotinha, é como se eu estivesse pegando 25 saquinhos de chá, feito uma infusão, e aquele concentrado todo está nesta gotinha. É uma analogia, por quê? Porque quando a gente coloca um chá na água quente, eu estou liberando ali também os compostos hidrossolúveis, não é? Mas quando eu faço, né, eu faço uma extração de óleo essencial, que eu preciso ter um equipamento assim, praticamente, se você quer um equipamento de laboratório, uma vidraria que a gente chama, não é? Então eu preciso ter muitas toneladas de planta para sair um copo, vamos dizer, de óleo essencial, não é? Então, isto que causa muita confusão, porque até então no Brasil, há 30 anos no Brasil, há 30 anos atrás, chegou no Brasil os florais, né? Os florais de Bach, do Dr. Bach.
né? E então nós já temos uma cultura de florais, de homeopatia muito mais antiga, mas os florais. E aí, o usuário de uma linha mais natural chega aos óleos essenciais com essa mesma analogia de ser muito diluído, não é? Mas aí, com o óleo essencial, é o contrário. Ou ao contrário, né? Ele é muito concentrado, por isso que nós diluímos para utilizá-lo. Senão, ele causa problemas, não é? Então, é isso aí. É interessante, professora, que nós, assim, quando se fala de aromaterapia, a gente escuta muito, né, falar acerca do aroma, porque é inevitável você falar de aromaterapia e não associar ao cheiro, né, associar o que você está sentindo no ambiente produzido por essas moléculas aromáticas, né, dependendo de quais as moléculas, de quais óleos forem, né, elas vão ficar mais suspensas, né, e você vai sentir até com mais positividade, com mais efetividade do que alguns outros que têm moléculas mais pesadas, por exemplo. Mas, assim, quando a gente escuta falar acerca dos aromas, tem o envolvimento desses grupos funcionais que estão dentro dessa constituição de óleo, né? E a gente pode até chamar desses grupos funcionais químicos como famílias químicas, talvez fosse uma interpretação que pudesse ficar de uma forma mais didática, né? Então, eu queria saber da senhora, se ela poderia falar, algumas dessas famílias químicas ou grupos estruturais, funcionais, né? Quais esses principais que são, assim, que a população mais usa, né? Que está mais envolvido nesses óleos, que são mais comuns, né? Nas mãos das famílias, dos lares, porque mais do que nunca a aromaterapia, igual a senhora falou, está muito difundida, né? E está se difundindo mais ainda, né? Agora o Conselho de Nutrição favoreceu aos nutricionistas, né? No ano passado a enfermagem, e aí as coisas estão ganhando uma proporção. Então, nesse sentido, né? Quais seriam desses grupos funcionais que a gente pode dizer para quem está nos assistindo que são mais que você tem em casa? Olha, gente, o hortelã-pimenta, o alecrim, são dessa família de grupos funcionais, enfim. Sim, eu vou falar disso, mas eu queria salientar que os óleos essenciais, eles são tão terapêuticos, não é só pela quantidade de moléculas que tem numa gotinha, que eu falei que são quinquilhões. Quando se faz um cálculo químico, nós chegamos a esse número. Mas, além de terem muitas moléculas, elas são diferentes. E esta riqueza é que proporciona essa característica do óleo essencial ser tão amplamente terapêutico, né? Ele pode atuar em várias áreas. E isso não acontece com nenhum medicamento alopático. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. O óleo essencial de lavanda, por exemplo, quando inalado, ele chega ao sistema límbico cerebral, né, pelo nariz, e ele causa uma mudança neuroquímica, então ele atua para ansiedade e depressão. A parte, quando inalado o óleo essencial de lavanda, quando chega ao pulmão, ele atua como anti-inflamatório e tem atuação na asma, na bronquite, certo? E quando nós colocamos topicamente numa picadura de inseto ou mesmo uma queimadura do sol, ele acalma a pele e ele provoca uma reestruturação celular. Então, agora eu pergunto, qual é a medicação alopática? Por exemplo, vamos imaginar uma bombinha para asma que a gente coloca na pele para aliviar a mordida do mosquito, né? Ou qual é a alopatia, uma medicação de tarja preta, né? Normalmente um benzodiazepínico, né? Para ansiedade, que vai atuar também na pele ou mesmo na asma. Isso não existe. Então, o óleo essencial, devido a essas moléculas, ele atua porque tem muitas famílias químicas que são os grupos funcionais, atuam em áreas diferentes. E isso é tão maravilhoso, mas quando nós conversamos com uma pessoa que que foi criado na alopatia, tem a mentalidade da alopatia,
pode até gerar uma descrença, não é? Porque é tão diferente, que a pessoa fica descrente. Mas então, agora entrando mesmo na tua pergunta. Por exemplo, o óleo de menta piperita é rico em mentol. Então, este aroma de menta, ele é semelhante que nós conhecemos da pasta de dente, porque o mentol da pasta de dente hoje é sintético, mas ele foi baseado na molécula do mentol, que originalmente foi extraído da pasta da menta piperita, não é? Então, me parece assim que essas moléculas, principalmente os álcoois e as cetonas, não é? Que são moléculas que as pessoas verbalmente sabem o que é um álcool, por causa do álcool etílico, né? O que é uma cetona, que é um composto doméstico quase para tirar esmalte, enfim, não é? O próprio fenol, né? Que se sabe que também se tira manchas e que se utiliza até nos produtos né, capilares e tal, não é? Mas, assim, no óleo essencial há uma diferença, que essas moléculas, elas foram produzidas pelas plantas, não foi para nós, as plantas produziram para elas. Então, nós temos que ter, né? A gente tem que ter muito respeito por essa plantinha, né? Que produziu essas moléculas para se curar, para evitar que fungos chegassem delas, essas plantas, as bactérias, para atrair polinizadores, não é? Para repelir insetos que vão danificar a planta. Então, quando nós utilizamos um óleo essencial, a gente tem que ter muito respeito, porque nós estamos, as plantas né, nos doaram essa qualidade de cura que elas têm, não é? Eu costumo usar uma frase que o Fabian usa, né? E ele fala que a planta, né, o óleo em si, ela serve para comunicar algo, né? Para comunicar algo para o meio externo, e tudo isso que a senhora falou aí, ela está comunicando através do óleo, isso é uma comunicação da planta, né? De como ela se organiza para sobreviver em meio ao ambiente natural dela. É isso mesmo. Sim. Professora, mas então, nesse sentido dos óleos essenciais, é uma pergunta que talvez possa parecer óbvia para a gente, mas tem pessoas assistindo que a gente não sabe, né? Qual é a experiência dessa pessoa com óleo essencial. Mas, por exemplo, de onde é que vem esse óleo da planta? Como é que acontece isso, naturalmente? Certo. Isso é interessante porque quando eu comecei a estudar, eu imaginava com aqueles dizeres que é a energia vital da planta, a alma da planta, eu pensava que esse óleo ficava circulando pela planta, porque a alma, né, a energia está em toda a planta. Mas aí, olhando no microscópio em laboratório, que aí que eu vi que não, o óleo ele fica encapsulado, a planta o produz, e quando ela o produz, essas moléculas são considerados metabólitos secundários, né? Na biologia da planta, artigos primários é a água e os sais minerais que ela retira do solo, certo? Então, esses metabólitos secundários, que são essas moléculas que têm toda uma rede de ligações até chegar aos terpenos, né? Essas moléculas, que a planta necessitou uma complexidade. Então, não são até todas as plantas que estão nesse nível dessa complexidade metabólica da planta. Então, quando eles produzem, eles ficam encapsulados numas bolinhas que se chamam tricomas. Então, nós temos esses tricomas em raízes, não é? Então, o óleo essencial pode ser extraído de raízes, estão no lenho das árvores, então podemos retirar aquela madeira e extrair o óleo essencial, e estão também nas folhas, né? Nas folhas, como a folha de eucalipto,
né? As que a gente só enxerga no microscópio. Também estão nas flores, nas pétalas, né? E também na casca das frutas cítricas. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, na casca da maçã não tem. Aí a pessoa pergunta, mas por quê? Bom, porque a planta é assim, não é? Então a gente, né, a gente se curva ao que a planta produz, não é? Então, em vários lugares. E é muito interessante, por exemplo, a laranja amarga, né? Citrus aurantium, que é um caso assim quase especial mesmo, porque nós temos 3 óleos da mesma planta, com característica química diferente, com odores diferentes, né? Porque as moléculas químicas sensibilizam o nosso sistema olfativo, então ele é diferente, e com nomes diferentes, e atuação terapêutica também. Por exemplo, o óleo de laranja saiu da casca da laranja. Ele é um óleo rico num componente químico, que é o limoneno. Ele é muito, além de ser tranquilizante, utilizado em cremes para massagem, para fazer a drenagem linfática. Ele também atua no sistema imunológico, não é? Bom, aí nós temos o óleo extraído das folhas da laranjeira, as folhinhas verdes. Aí nós temos um óleo de composição química semelhante à lavanda. Vejam só, com linalol, que é um álcool, e acetato de linalila. E nós temos também o óleo essencial das pétalas da flor de laranjeira, que é o neroli, né? Que os óleos de pétalas são mais caros porque tem pouquinha quantidade, muita pouquinha, né? Mas tem o que a gente chama de rendimento, né? Muito pouca, reduzida a quantidade nas pétalas. Então necessita de muitas pétalas para retirar algumas gotas de óleo essencial e que atua muito bem na derme, não é? E também no sistema emocional, né? Os óleos de pétalas, rosa, jasmim, neroli, atuam uma terapêutica muito positiva no emocional. A senhora falou na questão do linalol, do acetato de linalina, e assim como tem outros, né? Entre outros constituintes químicos que é interessante, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e que vão assistir essa live depois, que fique entendido que para cada tipo de óleo existe o seu constituinte majoritário dentro daquele óleo. Então, porque às vezes assim, nós temos uma diversidade de constituintes químicos, né, professora, dentro de cada óleo, mas é interessante entender que dentro desses constituintes, né, dentro desse óleo, existem esses constituintes em concentrações majoritárias, né, como no caso da lavanda, só citou 2. Então, assim, nesse sentido, professora, se faz muito importante, né, nós entendermos, né, que esses constituintes, eles são peças-chave no processo de regeneração, reconstrução de uma forma geral, metabolismo, então, no sistema de uma forma geral. Então, nesse sentido, é interessante que as pessoas entendam, pelo menos de uma forma básica, alguns desses constituintes, né? Assim, professora? Sim, então a gente falou ali que numa gotinha tem quinquilhões de moléculas e que essas moléculas são diferentes, que são as famílias químicas que tornam o óleo terapeuticamente diferente, né? Ele pode agir em várias patologias. Mas o interessante é que dentro desse monte de moléculas, nós vamos ter 2 ou até 3, mas a média é 2 componentes que têm maior concentração, que a gente chama de majoritários, não é? Agora, bem interessante que, se a gente olhar, existem óleos que têm os majoritários semelhantes até, mas
a aromaterapia é tão holística porque na terapêutica, quem tem pouquinho também é importante, né? Por É, exemplo, tem um trabalho que eles pegaram, vou usar a lavanda e depois eu vou explicar o porquê que eu vou falar da lavanda. A lavanda tem 300 componentes com dois que têm maior concentração, que é o linalol, uns 27%, e o acetato de linalila, pode ter até 38% a 45%. Bom, e fizeram o ensaio para ansiedade. E aí retiraram o linalol, fizeram uma extração, linalol e acetato de linalila, e utilizaram no outro grupo. Não teve o mesmo efeito. Entendeu? Então, e o que isso quer dizer? Que as pequenas quantidades das outras moléculas são muito necessárias. Porque agora nós temos que, os aromaterapeutas, e me incluindo, nós temos que ter um cuidado para não alopatizar a aromaterapia, não é? Então, é importante nós sabermos os componentes majoritários, não é? Sabermos quais óleos que um iniciante na aromaterapia pode utilizar, e um deles é a lavanda, porque a lavanda é o óleo essencial mais estudado e mais publicado. É o mais seguro para quem está iniciando, né? Depois é a melaleuca, ainda bem, né? A melaleuca, o titri, depois é o eucalipto globulus, onde os óleos têm mais publicações, né? Então, assim, ó, para quem está iniciando, eu digo, tanto é que aqui no livro, quando chega no capítulo 5, que pega a parte da química, eu introduzo o capítulo assim: se você não está seguro, pule esse capítulo, mas um dia volte, entendeu? Um dia retorne a ele, porque não precisa decorar, não, mas lê uma vez, porque é isso que vai diferenciar um leigo de um aromaterapeuta, né? É isso que vai diferenciar. Saber essas moléculas, a questão das famílias químicas, inclusive a questão das famílias químicas tem, assim, 2 linhas, não é? De aromaterapeutas consagrados. A família química é o que guia a terapêutica do óleo. E um outro grupo também com aromaterapeutas muito respeitados, eles colocam que não, que a família química, claro, em relação principalmente à toxicidade, a gente tem que levar em consideração. Mas na parte da terapêutica é o perfil do óleo, né? O perfil do óleo. Por isso que até... Mas Sim. Isso que a senhora está colocando é tão fato, porque eu fiz isso no meu mestrado. Eu trabalhei no mestrado, né, para quem não sabe, eu trabalhei com doença gastrointestinal, e no mestrado nós avaliamos a ação antiespasmódica do óleo essencial da lipiacidóide, que é o alecrim-pimenta, que é o óleo aqui tipo nosso semiárido nordestino. Sim. E lá nós verificamos a ação de um componente isolado, né, e nós verificamos a ação do óleo propriamente dito, puro. Então, o que é que nós fazíamos? Só para as pessoas entenderem um pouco, bem rapidamente, para eu já passar para a professora. Nós induzíamos uma cólica intestinal, né? Nós avaliávamos o tecido, colocávamos uma substância, depois nós induzíamos uma cólica com uma substância que era mais contracturante, e aí aquela contração acontecia, e aí eu saía dando doses cumulativas do óleo em um momento de experimento, ia ver como é que aquilo ia relaxando, né? Antes eu dei uma substância, ela contraiu, aí eu dava o óleo, ela ia relaxando, aí eu ia ver como é que isso ia se comportando, até a última dose. Quando eu fazia com a substância isolada, que eu testei o Carvacrol, tirando do óleo, e aí eu via que o nível de relaxamento era diferente. Por exemplo, ele não relaxava tanto quanto quando eu colocava o óleo. Ele não relaxava na mesma proporção, e os estudos mostram que, né, os dados mostram, os resultados, que não tinha a mesma eficácia de relaxamento como se quando eu colocava o óleo
propriamente dito, né? Com todo mundo junto e misturado, né? Com toda a Isso. galera lá dentro da química. É. Então, assim, então realmente eu sou dessa outra vertente do que Uhum. ele em conjunto tem uma abrangência maior. Isso é até algo realmente algo muito complexo, e eu não digo que é fácil, porque dentro da medicina tradicional, né, os alunos da medicina, e eu falo isso porque o meu doutorado é dentro da faculdade de medicina, meu mestrado também foi, a doutrina é o seguinte, é o único alvo farmacêutico, uma bala de prata, que é aquela bala de prata da medicina que a gente conhece. Então é mais fácil para o cara ter um alvo ali e ele induzir com uma substância, com uma molécula X específica, como foi feito com a Salix-Alba, né, com a Uhum. aspirina, com a indústria Bayer, né, e Sim. acertar o alvo do que eu pegar, dar um turbilhão de alvos, né, de possibilidades, e você talvez não chegar a um resultado tão assim óbvio que eles esperam, né? Algo tão objetivo, né? Não, eu quero que tenha essa resposta, então eu vou usar essa molécula aqui. Pá. Eu não digo que isso está errado, também não vou dizer que está certo, mas eu acredito que poderia se investigar um pouco mais para se explorar um pouco mais o que está nas plantas, né? O que está dentro dos óleos. Por quê? Minha senhora bem começou no início falando, se você pegar as universidades estaduais e federais aqui no nosso país, né, eu estou falando delas, das estaduais e federais, porque dentro do nosso contexto, é muito rico as pesquisas. Tem muita gente Sim. pesquisando agora, falando, vendo com trabalho em andamento, lá no nosso laboratório tem, lá no laboratório de doenças gastrointestinais tem, com óleo essencial, Uhum. com Sim. componente isolado. Então, por que as pessoas não pegam, né, e o negócio realmente para si e, e faz acontecer? Tem trabalhos É. belíssimos, tem excelentes pesquisadores que não se Uhum. contentam assim como a senhora nem como eu, as quatro paredes do laboratório, mas quer fazer diferente, enfim. Mas é mais só para dar uma noção do que a senhora colocou em relação a esse turbilhaço de moléculas, né, em relação a uma ação, conforme a senhora deu o exemplo. Mas eu queria É. perguntar uma coisa para a senhora aqui, Sim. que a professora Adriana, ela é professora do nosso curso de formação em aromaterapia, promovido pela Aromas da Terra. Ela é professora de duas disciplinas, né, da Química dos Óleos Essenciais e Interações. toxicidade e terapia medicamentosa, né? E Sim. aí, professora, eu já Hum. percebi que a sua didática é excelente. Todo mundo sabe que é realmente muito boa. A senhora não é só uma excelente pesquisadora, mas tem uma didática muito boa. Né? E aí Hum. nasceu realmente para ser professora, eu acredito. Então, Não. nesse contexto, vendo a química, né? Olhando a química do lado de fora, porque a química é um bicho-papão de muita gente, né? Sempre foi, para quem não gostava de química no ensino médio, e é ainda hoje para a gente que está É. entrando na aromaterapia, né? Que nem a senhora mesmo escreveu um Uhum. capítulo. Se não estiver preparado, pula aqui uma frase e depois tu volta. É. Nesse Uhum. sentido, né? Uhum. Como é que a senhora faz, né, para Hum. fazer com que esse processo do aprendizado, agora como educador falando, desse processo do aprendizado se tornar mais fácil? Talvez relacionando Hum. isso com o cotidiano, com o dia a dia, como é que é isso? Como é que a senhora coloca isso? Uhum. Hum, olha, eu utilizo primeiro aquele um joguinho, não é? Onde mostra as moléculas. A gente precisa ter, porque nós precisamos tocar nessas moléculas, não é? E aí, com esses jogos, aí, mais ou menos o aluno começa a enxergar. Por exemplo, quando tem a bolinha vermelha nessa molécula, ali é um álcool. Então é diferente quando só tem hidrogênio e carbono, não é? E aí também eu vou relacionando esses óleos que têm os fenóis, né, como o timol, como o tomilho, com a sensação olfativa, porque o nosso organismo ele é muito sábio. Então, um óleo de alecrim, ele é mais forte, né, olfativamente falando, do que um óleo do gerânio, né? Então, ali no alecrim nós temos uma cetona, que é a cânfora, né? Depois nós temos um outro óleo, vamos dizer, como se o próprio tomilho, né? Que tem componentes de famílias químicas que devemos tomar mais cuidado. E eu vou colocando a matéria, mas nesse intuito, assim,
está aqui. Eu acho isso muito importante. Mais até do que saber, é saber onde procurar, né? Então, ter essa apostila e dizer, olha, está aqui. Quando vocês quiserem saber qual é o princípio ativo maior, aqui tá os óleos que a gente tem que tomar mais cuidado, que não podemos utilizar em crianças, em bebês, em gestantes. E o porquê que não podemos utilizar? Porque nestes óleos há, em um percentual elevado, essas famílias químicas, que são os fenóis, que são as cetonas, não é? E por que são perigosas assim? Que a gente tem que respeitar, porque o nosso organismo, quando chega no organismo, que seja pela inalação, pelo uso tópico, a metabolização, ela é mais devagar, ela pode dar interação com uma medicação, não é? É por isso que a gente tem que tomar cuidado, diluir mais e não utilizar, por exemplo, no organismo de criança, porque a criança está com o seu metabolismo em formação, não é? Uma pessoa de idade já está com o seu metabolismo muito lento, então nós não podemos forçar com óleo muito forte. E os óleos fortes, então, estão listados nesta tabela. Então, vai acontecendo um aprendizado sem ser forçado, não é? E como os óleos, eles nos dão essa sensação olfativa, acredito que não é assim tão difícil. Vai acontecendo um aprendizado, sim. Professor, numa tomada de decisão, falando de uma pessoa, de um aromaterapeuta, né, que está nos assistindo, na sua experiência como profissional também, numa tomada de decisão, de fechamento de protocolo, né? E aí é preciso realmente conhecer todos os grupos funcionais, todas as famílias ou não? O aromaterapeuta não precisa dominar tudo isso, ele consegue ser assertivo no seu diagnóstico, seu fechamento do protocolo, conhecendo algumas. Olha, quanto mais profundo for o conhecimento, relacionado com a sua intuição, não é? Porque não podemos também pegar só o conhecimento, porque, como eu disse, tem óleos que eles são quimicamente muito parecidos, mas tem um feeling, não é? Que com a experiência a gente vai lidando. Vamos utilizar esse óleo. Muitas vezes, quando a gente pergunta para o interagente, inala aqui, qual é o óleo que tu gosta? Ele também tem uma sabedoria corporal que a gente tem que levar em consideração e incluir esse óleo no blend, na sinergia. Bom, mas esses óleos dos cítricos, por exemplo, da laranja doce, da própria lavanda, que são óleos já muito consagrados, que são os óleos comuns, vamos dizer assim, não é? O próprio olíbano, que não é do Brasil, mas ele também é um óleo muito seguro, certo? Óleos de raízes também são óleos mais seguros, como o gengibre, como o vetiver. E por serem seguros, não quer dizer que não tenham que ser diluídos, não é? Não quer dizer, a gente vai diluir, mas o metabolismo humano, ele vai acontecer sem se intoxicar, certo? A senhora me falou algo aí em relação, né, à segurança, né, de determinados óleos. Então, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, então existe sim óleos mais seguros, que requer menos profissionalismo, e tem outros óleos que não são tão seguros, que requer um profissionalismo maior, um entendimento maior, uma leitura maior, uma vivência talvez na prática clínica maior, uma percepção do todo maior, é assim? Desculpa. Sim, é assim. Agora, eu convido todos a se inscreverem no curso Aromas da Terra, porque é isso que vai qualificar a aromaterapia, não é? É o estudo. E como um interagente, quando for procurar
um aromaterapeuta sem uma formação e um aromaterapeuta com formação, o Inter a gente vai buscar um aromaterapeuta com formação. E isso é muito importante porque cada vez mais outros profissionais, não é? De outras áreas multidisciplinares, interdisciplinares, estão se atentando que os óleos essenciais contêm princípios ativos e que são terapêuticos e que podem ser utilizados e que podem dar interação medicamentosa. Então, este conhecimento, ele não está mais escondido, não é? Então, o aromaterapeuta que quiser atuar como aromaterapeuta realmente precisa iniciar o estudo. Não é? Eu não quero, muito pelo contrário, desencorajar. Não, eu quero encorajar a iniciar o estudo. O início se começa com o primeiro passo, né? E outra coisa, né, professor? Você falou uma coisa muito importante, que é a questão da busca do saber, né, do conhecimento, né? E não é o saber, né, na faculdade de educação. Eu fiz uma disciplina dentro da faculdade de educação, no doutorado, aqui na Universidade Federal, e aí a gente discutindo, debatendo acerca dos muitos saberes, né? Hoje, antigamente, né, e não tão longe, aqui perto, antigamente, você não tinha esse acesso a tanta informação como você tem hoje. Você abre um notebook desse, um celular, um smartphone desse, você tem ali o mundo na sua mão, né? Assim, mas nós temos que entender, esse onde é o ponto do saber, da educação, é em que conhecimento você vai se agarrar, que saber é esse que você vai absorver. Porque eu estava conversando com um colega nessa semana e eu falei isso para ele: se você balançar o seu notebook aí, assim, vai cair muito custo de aromaterapia na internet, muito custo de formação. Eu não quero, não é um mérito meu dizer que A, B ou C é bom, não é isso. Quem vai julgar é o aluno, é a pessoa que vai fazer o curso. Mas nós devemos ter o cuidado de identificar qual o saber certo você tomar para si. Qual o conhecimento certo? Será que aquela pessoa que está te dispondo aquele saber, ela tem realmente saber até para ela? Porque primeiro, para mim poder passar, eu tenho que ter para mim. Eu tenho que ter esse conhecimento. Será que ela tem essa expertise? Será que nessa situação consegue-se realmente ela entregar aquilo que ela está propondo em relação à educação? Porque assim, a aromaterapia, quando fala em formação, né, curso, nós estamos falando de educação. Nós estamos educando um ser humano em uma área específica que eu acredito que logo mais, eu sempre falo isso nas nossas lives, vai ser regulamentada como profissão. Isso vai acontecer cedo ou mais tarde. E vocês podem esperar isso. E vocês vão lembrar do que eu estou falando, quem está me assistindo, vai ser questão de tempo isso. E quem é que vai estar bem colocado, né, professora, nesse momento? É quem tiver um curso de qualidade. É quem tiver embasado com a situação, com um certificado de qualidade, né? E tiver aí atento às oportunidades, né, professora? Sim. Então, para finalizarmos aqui, que no nosso horário, eu vou abrir para as pessoas perguntarem. Então, já ficou claro que não tem como, né, nós falarmos que somos aromaterapeutas sem saber sequer o básico dessas estruturas químicas, do que tem por trás desses óleos essenciais, dessa química, né? Assim, professora? Sim, sim. E isso é bom, não é? Isso é bom. Por quê? Porque isso vai nos diferenciar, porque nós vamos cursar, né, nos matricular num curso, fazer, estudar, e isso vai nos diferenciar de quem pega um folder, não é, numa farmácia, e que diz ali, tal óleo é bom para isso, tal óleo é bom para... Tá, é mesmo? Quem que disse, não é? Então, isso eu acho muito importante, que além do conhecimento ou da experiência que nós, professores, passamos, nós temos que mostrar como o aluno vai procurar, como é que ele vai andar sozinho, em que site procurar, saber o que é um site ou um banco de dados sério, não é? Mesmo em português, nós temos o Cielo brasileiro, nós temos a Bireme, agora estamos montando o mapa de evidências para aromaterapia, só com revisões.
revisões sistemáticas, mais de 300 revisões sistemáticas. Então, ali vai estar a informação correta. E nós temos que ensinar, estamos ensinando isso para o nosso aluno, para ele caminhar sozinho. É isso que a gente quer. Como, né? Caminha sozinho. Uhum. Na primeira aula de fundamentos que eu ministro nesse curso livre de formação, eu coloco isso. Eu não quero ninguém preso a Aromas da Terra, eu não quero ninguém preso a mim, a professora Adriana. Não, eu quero que vocês, assim como nós tivemos a capacidade de desenvolver e disseminar isso, eu quero que vocês façam, mas de uma forma responsável, de uma forma consciente, entendendo os processos, que nada acontece de um dia para o outro. Então, e outra coisa, mais do que nunca, que não existe fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo. Eu tive uma live agora domingo com o professor Niraldo, ele falando sobre a questão da prática clínica, e ele fala com uma maestria muito grande também em relação a isso, e ele mostra que cada indivíduo é um indivíduo, às vezes no complexo, né, no que se diz respeito ao holístico, né? Eu sempre falo também isso. Então você não pode avaliar simplesmente um ponto, você vai como aromaterapeuta, não, eu tenho essa fórmula aqui que me dá, que isso aqui eu vou fazer desse jeito aqui, porque disseram que se eu usar vai ser bom para isso. Então é para dor de cabeça, é dor para dor intestinal, é bom para o coração, atrai o marido, atrai a mulher, não sei. Então assim, né, essas coisas que colocam aí. E não é assim. Não é. O ser humano, ele é um todo, gente. Vocês têm que aprender, nós temos que aprender a pensar, a remoer, a buscar fontes confiáveis. Por isso que a gente também ensina na nossa grade, tem a parte de metodologia, né, do trabalho científico, só que outra forma voltada para as pessoas aprenderem a buscar nessas bases de dados. Nós mostramos isso. Então, é importante realmente que as pessoas consigam caminhar por si só, que elas consigam entender o que é o seu melhor caminho, qual é o melhor terapêutico, qual é o melhor óleo a se usar, né, como a abordagem, né, essa questão do cliente, paciente ou assistido, enfim, é interessante isso que a senhora falou, porque nós queremos isso como formadores, né, professor? Esse é o nosso desejo, né? Sim, sim. A ficha de anamnese é muito importante, não é? E pensar assim que não existe um óleo para um desequilíbrio, uma doença, uma patologia. É para uma pessoa. Né? Por isso que né, o óleo, às vezes, duas pessoas têm a mesma dermatite, a mesma, entre aspas, mas um óleo dá certo naquela e o outro na outra pessoa, porque é um organismo como um todo. Então, esse olhar para quem a gente está atendendo de forma integral, porque por isso que a aromaterapia é uma terapêutica integrativa, não é? Porque ela tem esse olhar. Isso é muito importante. Uhum. Gente, vamos abrir para as perguntas. Professora, eu estou distante do meu celular. Se só estiver perto do seu aí, pode dar uma olhadinha para ver quem foi que perguntou alguma coisa, que eu vi alguns comentários. Agora que eu vim olhar, também sinto isso. Quanto mais a gente estuda, mais sente necessidade de estudar. Vou puxar aqui, né? Ela é professora do curso do Aromas da Terra. Yes! Mas bons professores agregam mais conhecimento. Estou ainda começando a aprender e acredito que vou passar o resto da vida começando a aprender. Sim, todos nós estamos caminhando. Isso, nossa, Oi, professora, quais cursos você oferece? Os cursos dessas duas disciplinas na Aromas da Terra, tá? Vamos ver aqui. Aqui o pessoal está concordando. Há muito estudo envolvido. Muito curso em nível raso, infelizmente, que não é o caso da Aromas da Terra. Os convidados da Aroma da Terra são excelentes. Diluir sempre quando for para uso tópico, né? Sim, sim. E, inclusive, tem uma dica, assim, quanto maior a área, diluir mais. Então, assim, vou fazer um creme corporal para o corpo inteiro.
Então, realmente, vai usar de 0,5% a 1%. Agora, tô com uma tendinite, vou usar só naquele local. Bom, ali pode subir um pouquinho mais, pode botar até 5%, né? Então, diminuiu a área, pode estar um pouquinho mais concentrado. Agora, aumentou a área, põe bem diluído. Né? Inclusive no curso a gente também fornece essa tabela e vai explicando por que ora a gente dilui numa percentual, né? Uma porcentagem, ora noutra porcentagem, né? Para o aluno começar a raciocinar, saber o que é aquilo, né? Uhum. Quanto mais o profissional estuda, mais base e segurança, isso sim, não é? Sim, porque aí a gente começa a ter mais respeito por aquelas gotinhas. Esse aqui é a minha colega de professora, Ângela Campani, também, que linda. Minha turma não teve aula com a senhora. Ah, mas vai ter, calma que vai ter. Né? Uhum. Sempre diluir, sempre. Sempre. Né? Sempre diluir. Porque aí não tem erro, né? Não tem erro. Já pensou aí a pessoa retornar com uma queimadura, com náuseas? Tem casos, né, na disciplina essa de interação medicamentosa e toxicidade, eu apresento os cases, né, que se chamam os casos registrados em pronto-socorro. Então, as pessoas com enjoo, com vômito, desmaiando, porque foram expostas à quantidade excessiva de óleos essenciais, né? Dessas moléculas. Então, respeito, sempre diluir. Tá? É isso aí. Eu acho que por enquanto é isso aí. Uhum. Pessoal, só para deixar essa informação para vocês, nessas lives eu estou sempre reforçando, nós vamos estar dando início às inscrições para a nova turma agora em fevereiro, no início de fevereiro, né? E o curso iniciará em março, né? Iniciará em março agora. Tem muita gente nos perguntando, nós já temos um cadastro de reserva de pessoas esperando para fazer o curso. Isso é muito bom para nós, é muito bom para todo mundo. E aí, agenda aí com vocês. Ó. No início de fevereiro vai iniciar as inscrições e as aulas começam em março. Sendo que nós vamos ter uma surpresa para quem fizer, quem forem os 50 primeiros inscritos. Vai ter uma surpresa. E aí eu não vou falar agora, eu vou revelar depois, né? E eu vou convidar até uma pessoa para revelar comigo depois dessa surpresa, mas os primeiros 50 inscritos vão ter a surpresa, muito boa. Então, fica ligado com a gente aqui nessas lives e no nosso Instagram. E olha, eu peço que vocês também acompanhem, por favor, né, quem segue a gente aqui no Aromas da Terra, segue também a professora doutora Adriana. Professora, fala de novo o teu Instagram, por favor, para eles anotarem. Certo. É dr.adriana.aromatologia, né? Que esse termo aromatologia é quando se pesquisa a aromaterapia a fundo, por isso que eu utilizei, porque realmente é a minha linha. Tá bom? Professor, então é isso, né? Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço a presença e a disponibilidade sua. Eu sei que é muito corrida. A gente conversa às vezes de manhã pelo Zap, naquela correria, a gente não para. Sim. Quero agradecer também a quem está nos assistindo, quem vai nos assistir também. Já agradeço pela audiência. Né? E, professora, a senhora pode se despedir, pode dar as suas considerações, tá bom? Certo. Foi um prazer. Esse ano, com a pandemia, não é, amplificou a possibilidade de ter alunos em vários locais do Brasil e do mundo. E vamos ver se quando passar a pandemia eu consigo subir aí nesse Brasil, aí em cima, não é? E continuar aberto também para alunos de fora, não é? Fazer uma possibilidade mista, porque realmente nós verificamos que perdemos esse contato direto, mas se amplificou tanto que eu acho que a gente vai juntar esses dois, não é? Porque eu já estava com a passagem e tudo, não é, Rafael? E aconteceram tudo e a gente seguiu firme aí. E o curso tá maravilhoso, não é?
Tá Obrigada a excelente. todos. Isso, obrigada a Professor, todos. obrigado mais uma vez, tá bom, professor? Obrigada. Obrigado Tá a todos, bom. pessoal. Um beijão, viu? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima live, sexta-feira, tá certo? Isso. Beijão, pessoal. Tchau.